Sejam bem-vindos ao curso de provas no processo penal. Essa aqui é a nossa primeira aula. Nós vamos definir o que seriam provas, nós vamos distingui-las dos elementos de convicção e é basicamente isso. É uma aula curta, só com as coisas mais iniciais acerca do que é prova. Vamos lá. Na fase pré-processual, aquela que nós temos um inquérito policial, o delegado, a autoridade policial, vai colher os elementos informativos, ou seja, seus elementos de convicção acerca da autoria e materialidade, certo? Certo. E ali as partes, não há partes, né? De acordo com a nossa doutrina, ainda não há nesse exato momento. Só que existe um ofendido, existem pessoas que estão sendo investigadas, existe a figura do indiciado, e todos esses podem fazer pedidos no inquérito policial, certo? Agora, se o delegado vai aceitar esses pedidos ou não, se a autoridade policial vai agir de acordo com esses pedidos, se ele vai realizar o pedido do investigado ou mesmo do ofendido, é uma particularidade do delegado, é uma opção dele seguir aquele rito ou não. Eu, como advogado, já fiz pedidos, por exemplo, para o ofendido dentro de um inquérito e o delegado aceitou. Como, por exemplo, mudar a tipificação. Fiz um pedido para mudar a tipificação do crime para um ofendido e ele aceitou. Assim como já pedi para um investigado e ele aceitou, ele realizou aquela diligência. Ele realiza de acordo com a sua livre convicção, certo? Ou seja, ali não tem, nos elementos de convicção ainda não existe a questão do contraditório e ampla defesa, certo? Ainda não tem. Agora, a prova exige, em regra, que tenha o contraditório e ampla defesa. Por isso, a prova é realizada dentro dos autos do processo, certo? Então, essa seria a diferença. Vou diminuir minha tela, aqui deu uma travada, peraí, e vamos direto ao material. Bom, o que seria a prova aqui no nosso material? É um elemento de convicção produzido no curso do processo mediante a iniciativa e participação das partes. Veja só. Mediante a iniciativa e participação das partes. Ou seja, a parte ela sempre é ativa na produção da prova, certo? É dentro do curso do processo e é todo elemento pelo qual se procura mostrar a existência e a veracidade de um fato. Ou seja, o réu ele não tem que alegar a inocência dele porque presume-se que ele é inocente. Mas se ele alegar alguma coisa, ele tem que provar o que ele está alegando. Mas não é que ele tenha que provar o que ele que ele é inocente, porque a princípio ele é. Isso é um ônus da acusação. Sua finalidade no processo é influenciar no convencimento do julgador, exatamente. Eu, como parte, produzo uma prova e meu intuito é convencer o julgador que aquilo ali é uma prova digna, que aquilo ali tem uma veracidade acerca de um fato que eu estou alegando, certo? Um suposto fato. Aí vem a questão do elemento de convicção. São escolhidos na fase do inquérito policial sem contraditório e ampla defesa. Aqui, em regra, ou na maioria das vezes, é produzido pela autoridade policial, que lá no inquérito policial, galera, que tem como objetivo buscar os elementos informativos de autoria, materialidade e, por exemplo, também e circunstâncias. Aqui o delegado ele também busca. O meu teclado tá ruim, não tô conseguindo botar pra você. Enfim, agora vai. Circunstâncias. Foi. Meu Deus, deu ruim o teclado. Foi, agora foi. Aí vem aqui, prova como atividade probatória. Isso aqui são definições da prova, assim como eu trouxe inicialmente, e vem aqui a definição de prova como atividade probatória. Conjunto de atividades de verificação e demonstração mediante as quais se procura chegar à veracidade
a verdade dos fatos relevantes para o julgamento. Ou seja, a verdade dos fatos relevantes para o julgamento. Lembre-se que aqui no processo penal a gente tem a busca pela verdade, mas é uma busca pela verdade. A verdade em si a gente nunca alcança. A gente tem que levar em consideração que muitas vezes o juiz está julgando algo que aconteceu anos e anos atrás. Não tem como a gente julgar a veracidade de fato. A gente faz um cronograma do que poderia se chegar na busca da verdade, mas não a verdade de fato, não a verdade real, mas uma busca a gente busca, certo? Nesse sentido, identifica-se o conceito de prova com a produção dos meios e atos praticados no processo visando ao convencimento do juiz sobre a veracidade ou não de uma alegação sobre um fato. Veja só, de uma alegação sobre um fato. Então veja só, o próprio réu pode fazer uma alegação e ele tem que provar aquilo que ele alega, certo? Ele só não vai precisar alegar a inocência dele e provar aquela inocência, certo? Isso aí é o ônus do Ministério Público, que está acusando. Aí vem aqui, prova como resultado. Caracteriza-se pela formação da convicção do órgão julgador no curso do processo quanto à existência ou não de determinada situação fática. É a convicção sobre os fatos alegados pelas partes. É o que eu venho falando. As partes alegam algo e o juiz vai julgar aquilo, certo? Se ele vai ou não levar aquilo em consideração para uma sentença, por exemplo. Então, aquilo ali, tudo que a parte vai colocando no processo, vai influenciando o juiz, ou para sentenciá-lo de forma negativa, ou por uma sentença favorável ao réu, certo? Aí tem aqui a prova como meio. Instrumentos idôneos à formação da convicção do órgão julgador, certo? Destinatários da prova são todos aqueles que devem formar uma convicção. Assim, o destinatário é o órgão jurisdicional sobre o qual recai a competência para julgar o delito, certo? Já vi discussões acerca disso aqui, de quem deveria ser o destinatário, mas o destinatário final é de fato o juiz, é o órgão de segundo grau, enfim, é o desembargador, é o ministro. Por quê? Porque é ele que vai recair a competência para julgar aquilo, o delito, certo? Embora você possa ter outros destinatários, né? Assim, por exemplo, eu produzir uma prova, eu tenho que dar para a outra parte a ciência daquela produção, justamente para ele se defender daquilo. Então ele também seria um destinatário, mas o destinatário final seria o juiz, certo? Então, galera, essa aqui é a nossa primeira aula de provas. Vimos conceitos do que seria prova, diferenciamos de elementos de convicção, né, os elementos informativos, e até a próxima aula.